Vai. Oi, eu sou Flávio Calazans, estou com meus amigos aqui, o Dr. Cláudio Brito e o Rolando Fittipaldi, são colecionadores de quadrinho também. O Dr. Cláudio é o dono do canal Mestres da BD, que tem os vídeos mais requisitados de quadrinho de Portugal, Brasil e lusofonia inteira. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a coleção Valérian em francês, né? Que é um personagem de ficção científica antigo e que você já viu, embora não saiba que viu, porque você viu em filmes de Hollywood. Então o Cláudio vai começar falando um pouco sobre a história do personagem e a biografia dos autores. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre a parte de cinema com Orlando. Começa, Cláudio, Bom, pode começar. Vou tentar ser rápido, porque o Flávio sempre reclama que eu falo, me estendo demais. Então, bom, a história, né, do Pierre Christin e do Jean-Claude Mézières, tá? Bom, eles começam, eles são amigos desde a infância, tá? Do interior da França, tá certo? Eles tiveram muito contato na época da Segunda Guerra, porque eles participavam do mesmo abrigo, tá? Toda vez que passavam os aviões, eles tinham que se esconder nos abrigos, tá certo? Na Segunda Guerra, eles ficavam juntos, estudaram juntos, tá? O Christin foi para a Sorbonne, formou em professor em letras, tá certo? Foi ser professor de literatura francesa. E o Mézières, ele tinha um sonho de ser cowboy, de ir para os Estados Unidos. Então o Mézières, em 66, que também é a mesma época que o Cristão vai para os Estados Unidos, o Mézières vai ser cowboy nos Estados Unidos, em vários estados americanos. Em vários estados ele foi... tem até em vários livros, em várias revistas ele conta a trajetória dele toda, que ele começou, porque para ser cowboy você começa limpando o estábulo até você chegar a poder subir no cavalo. Um dia o chefe lá fala, pega aí um cavalo, ele tem que sair correndo, pôr o cavalo e pôr o cavalo, fazer subir o cavalo dentro do engradadozinho que vão os cavalos, que é o mais difícil, é pôr o cavalo para subir, porque o cavalo não tem. Isso deu substrato para eles, para depois eles fazerem a história de cavalo que eles gostariam de fazer. Então, aí ele estava lá, quando ele vai para Utah, tá certo? No Salt Lake City, o Christin está dando aula na Universidade de Utah, tá? Em Salt Lake City, de literatura francesa. Eles se reencontram, tal, fazem amizade, tanto que o Mézières acaba casando com uma estudante, uma aluna do Christin, tá? E a amizade floresce na época, eles estão lá nos Estados Unidos, eles falam, pô, vamos fazer alguma coisa legal, tal. O que eles queriam fazer? Uma história em quadrinho, tá? Sobre o faroeste, que era o negócio deles, tá certo? Só que naquele tempo, tá? Como a maioria sabe, tá certo? As grandes revistas de história em quadrinho na França eram o Tintin, a Spirou e a Pilote. Bom, a Spirou tem o Lucky Luke, né, que é um personagem clássico, e o Jerry Spring, que é um personagem, vamos dizer, o Lucky Luke é mais cômico, né, e o Jerry Spring é mais... acadêmico. Acadêmico, né? Desenho acadêmico. Então, o Moebius até, né, como Giraud, ele começa a carreira ajudando o Gigê no Jerry Spring, tá? Onde ele aprende a fazer faroeste. E o Moebius também tinha. O Moebius, ele vai criar, tá certo? Em 66, ele vai criar na Pilote e explodir, tá? Que, aliás, explodir como um grande sucesso, que é esse o problema deles. Porque quando eles estão em 67, tá? Como eu falei, o Tintin tem o Chic Bill, tem o Chic Bill e o Kid Jordan, né? Que o Kid Jordan é o personagem, não é o principal, né? Não sei se você conhece, mas é que é o... O que interessa é dizer que eles tentaram fazer o faroeste, mas a concorrência era muito grande. Então, aí como os outros estavam tudo tomados, eles falaram, onde nós vamos fazer? Aí eles pensaram em fazer histórias da época do século XIX, histórias de detetivescas e tal. Pensaram em fazer histórias da Idade Média, né? Aliás, podem ver até que a primeira história, que é a história medieval, é passado medieval, né? E falaram, bom, não vai dar certo. Então aí o Christin, que é um cara extremamente culto, uma pessoa de grande cultura, tal, fez doutorado. Quando ele volta para os Estados Unidos, para a França até,
ele cria, tá certo? O Instituto de Jornalismo em Bordeaux, tá certo? Então, o nome da Instituto de Jornalismo de Bordeaux Aquitaine, tá certo? Que hoje, tá certo? Pertence à Universidade de Bordeaux-Montagnier, que é a 4ª escola de jornalismo em importância, tá certo? Na França, tá? Mas ele propôs, vamos fazer ficção científica. O Mézières não era um cara de ficção científica, mas era uma pessoa que conhecia, claro, tá certo? Era uma pessoa que tinha conhecimento dos grandes clássicos da ficção científica e vão para lá e escrevem a primeira, então, dia 9 de novembro de 1967, tá certo? Sai na número 420 da Pilote, né, que é a revista, tá certo? Na época era a revista mais importante, assim, de histórias de vanguarda, né, como eu falei, o Spirou, Tantan e a Pilote. A Pilote era aqui, tudo de vanguarda, né, que saía na Pilote naquela época. Em 67, finalmente. Então, em 67 eles lançam a primeira história, né, Os Maus Sonhos, né, que começa a história. O Maus Sonhos é uma história completamente diferente. A parte da ficção científica. Das outras, tá certo? Mas ela tem uma originalidade que ela traz Idade Média e ficção científica juntos. Nós nunca tínhamos visto isso porque antes. o Valerian é o viajante do tempo. Tá? Espaço-tempo. Espaço-tempo, então. Ele viaja no espaço e no tempo. Então ele volta, tá, para a Idade Média, tá? E lá ele vai atrás, quer dizer, uma história, como eu falei, foge aos padrões de ficção científica. Sim, dos dois gêneros, né? Nem medieval, nem ficção. Ele vai atrás de um bandido que trabalha, né, no sistema da galáxia. A Galaxy City é o centro do século XXVIII, é o centro financeiro do mundo, do planeta Terra, tá? E lá que eles controlam os sonhos de todo mundo, porque a maioria do pessoal passa o tempo sonhando, a não ser quem trabalha no sistema de espaço-tempo, né? Que parece Matrix, né? Todo o resto fica dormindo o tempo todo e sonhando, tá? E aí o responsável pelo sonho, que é o Shobu, ele vira um criminoso e foge no tempo, vai procurar o Alberic, que é um mago. Um mago medieval. Um mago medieval. E o Valerian, como um grande, talvez o melhor funcionário da coisa, vai atrás. Do espaço-tempo vai atrás, tá certo? É só o Valerian, tá certo? As aventuras chamam as aventuras de Valerian. E lá ele encontra, tá certo? A Laureline, tá certo? Esse nome foi criado pelo Mézières, pelo Tristan, tá certo? Era um nome... Ninguém chamava Laureline na França. A partir de aí, tá certo? A partir de quando ele é criado, ele passa a ser um nome extremamente, né, utilizado nas certidões de nascimento francesas. Você tem aí, você pode ver gráficos aí do aumento do número de Laurelines na França, tá certo? E a partir da criação do Valerian. A partir da criação do Valerian. Certo. E, bom, o Valerian é uma história, então, ele era um personagem, ele era uma coadjuvante, que aos poucos vai tomando espaço, tá certo? 40 anos depois, de 2007, quando faz 40 anos, eles mudam o nome para As Aventuras de Valerian. Ali, aqui. A Ordem Negra tem na capa. Nesse aqui já tem, ó. Valerian e Laureline. Nesse aqui, já aparece. A Ordem Negra também tem. Aqui também, então. Tem que uma antes é Valerian. Então, tudo que até 2007 era só Valerian, tá certo? Depois de 2007 passou a ser Valerian e Laureline, tá? Bom, historicamente, você fala da... Eles são de esquerda, da posição de esquerda. Eles participaram no maio de 68. Então, o cristão, eles são pessoas assim, as histórias dele são histórias que no começo, elas começam com... é uma história mais simples. Fala rapidamente do Brasil. Interessante. Então, essa foto aí é de Nova York. Nova York. Então, Fundada. na verdade, então, a história número 0 é aquela história que a gente até tira da cronologia, porque é Os Maus Sonhos, onde ele acha a Laureline e passada no céu. Mas é uma história muito infantil até em relação às outras. A partir da primeira história, tá certo? Que
que é essa história aí, que é a Cidade das Águas Movediças, né? É esse o nome em português? Sim, é Cidade das Águas Movediças. Não, nessa edição. As Águas Móveis em francês. Então, por isso que eu tô... Aí, era uma historinha que saiu em duas partes na Pilote, tá certo? E que aí, nesse livro, é a história que a gente chama de 1A e 1B, tá certo? E... Porque, assim, na verdade, elas são duas histórias de 28 páginas aí dentro, que tem não é uma história que... as histórias geralmente tinham... A partir de depois passa a ser... Não essas, porque sempre as histórias deles sempre foram fora, mas as histórias francesas, geralmente, nos álbuns são 44 páginas. Mas é legal falar, essa Nova York submergida, submersa, é porque as calotas polares... Essa é 68, essa história, né? 68. Isso, então. As mudanças climáticas. Mudanças climáticas. Em 68, antes de se falar disso, a calota polar derreteu, então tá tudo inundado. Estourou uma bomba lá na coisa, né? Tem uma bomba... estoura uma bomba no Polo Norte, tá certo? Aí começa E acontece as mudanças climáticas. Aí começa, não é só por mudanças climáticas. E aí Brasília se torna a capital da Terra. Brasília é a capital do planeta. A Alflolol é outro álbum. Império dos Mil Planetas, ai meu Deus. Não, são vários álbuns. Vamos, vai, continua. Eu vou ter que atender, é um telefonema da França. Bom, a partir dessa história do Império das Águas Móveis, os personagens vão se aprofundando, são muito criativas histórias, esse é um mundo líquido de Alflolol, o Império dos Mil Planetas, até o País Sem Estrelas, um país que na verdade eles moram dentro do planeta, é uma terra oca, ou seja, várias teorias que nós já vimos, várias coisas de ficção científica são agrupadas na série, lembrando que isso é mais antigo do que os filmes que você viu no cinema. Então, 60. É anos 60 isso tudo. Então, vamos, continua falando Ele voltou do telefonema já. Despachou o embaixador da França. Não foi, não. Foi a minha esposa que queria saber. Tá tudo de uns... Bom, aí... Não, estamos falando de 68, isso, né? 68 da posição de esquerda dele. Então, o problema do cristão, eles são da esquerda de 68, aquela juventude do maio de 68, tá? Então são aquelas pessoas que não acreditam, não acreditam no comunismo soviético, mas acreditam naquele socialismo utópico que existe, tá certo? Na cabeça do demônio, né? Eu falei anteriormente, porque nenhum ser humano consegue conceber a filosofia exata da esquerda. Então é o seguinte, as histórias são meias, assim, sempre ligadas a alguma coisa, né? Com algum negócio assim de esquerda. Algum panfleto. Mas é o seguinte, antes de tudo ele está contando uma história, ele está divertindo a gente. Aos 10% ele aparece a opressão de um imperador, aparece os meios de produção, aparece questões comerciais, não tão nítido e tão bem feito quanto o Asterix, quanto o Goscinny faz. O Goscinny no Obelix e companhia, ele escancara o que é o capitalismo. No Domínio dos Deuses ele escancara o que é a especulação imobiliária. No Cisane ele dá uma aula de Maquiavel, de política. Mas aqui é mais entretenimento com um pouquinho das posições progressistas ou liberais ou de esquerda deles. E o Christine acaba se deixando levar por isso e a história vai perdendo a onda, vai perdendo a mão, né? Ela vai perdendo a mão. Eu acho que na verdade ele perde a mão não só por isso, tá certo? Como eu falei, ele tem frases assim, tem histórias que tem frases dizendo assim, essa história mostra toda a problemática do capitalismo. Ele dá palestra dizendo o seguinte, porque ele é o criador, quando ele volta para a França, vou dar um parênteses aqui, quando ele volta para a França, tá? Ele tinha feito doutoramento e tal, né? E era uma pessoa, ele é um dos fundadores eu não cheguei a falar isso, né? Da escola, ele falou da escola. Já falei? Então, ele é da escola da escola de Bordeaux, tá? Então, ele tem toda essa filosofia de francês de esquerda. Francesa de esquerda. Então, ele acaba dando Gaúcho caviar.
dando muita palestra, dizendo, essa história mostra toda a problemática do capitalismo, tá? Eu entrei para a área de mídia quando a mídia foi corrompida pelo Achei seu papel. Então, essa aqui, tá? Então, pelo neoliberalismo, que foi tomada pelo neoliberalismo completamente, tal. E era isso que eu estava procurando. Sim, É a cola. É a cola. É a cola. Entendeu? Não, aqui são as datas, né? Isso. Aquelas coisas. Então, e aí, bom, essa foi a coisa que mais você quer que eu fale? Ele foi perdendo. As histórias são muito interessantes. No Brasil, essa aqui são as Minibérica originais, né? Isso aqui foi uma coleção que o Cláudio me presenteou, que saía no jornal Asa, em Portugal. Não, jornal público. Quando é o público, o jornal Asa é outro. Depois da Mas Minibérica. a editora é pública. A editora é Asa e o jornal é público. No Brasil, eles saíram nesses álbuns do SESI, juntamente com o filme. Passa o filme, por favor, Cláudio, ali, esse. Aqui é o filme do Luc Besson. O Luc Besson pegou um álbum para fazer o filme, que é justamente um álbum bem interessante, né? Que é O Embaixador das Sombras. O Embaixador das Sombras é um ponto alto da história. Essa história saiu em episódio na revista Heavy Metal americana, que seria o pilote dos anos 90, dos anos 80, 90. Nessa história, existe um ponto central, uma espécie de estação espacial, que aparece nesse aqui completamente distorcida, né? Mas aparece essa estação espacial onde eles estão, os povos todos se reúnem, tem espaço, e é uma tentativa de um golpe militar dado pela Terra em cima dos outros povos. Lógico que o golpe não vai dar certo, porque os outros povos já sabem disso, que está acontecendo, tem espionagens. Mas o embaixador e o Valéria são sequestrados e são levados por um povo, que é o povo das sombras, que na verdade é o criador daquele ponto central. É a raça mais antiga dos aliens do mundo, do universo. E aí eles querem que ele passe a mensagem deles. Então o embaixador da Terra passa a ser o embaixador das sombras, do povo original, para recuperar a ideia original dessa união dos povos, dessa estação espacial. E como o povo da Terra ia dar o golpe, eles acabam sendo expulsos e o cara tem que sair sem dar essa explicação, sem conseguir passar a mensagem. Então é um álbum muito bonito, porque é uma história de, como a gente fala no Hitchcock, MacGuffin, a coisa que você está procurando, tem que ter um MacGuffin na história, uma busca. A Laureline está buscando o Valéria e o embaixador que estão presos em Carbonite. Não é Carbonite? Não é nessa escola. Bom, eles estão presos congelados lá, Carbonite aparece depois, vamos falar dela depois. Então esse Embaixador das Sombras é o álbum que gerou esse filme e é o que foi publicado na Heavy Metal e é uma história muito adulta, não porque não tem sexo, violência, tal. Não, ela é política, ela é bem política, ela fala de diplomacia. Ela fala de relações internacionais entre planetas, numa metáfora das relações entre os países da Terra. Então, a estação é uma ONU, né? A estação é uma espécie de ONU, exatamente, é uma espécie de ONU, né? Então, o Orlando vai falar um pouco da... Que deveria funcionar, não? Porque a ONU... O Orlando vai falar um pouco Eu queria só fazer um parênteses sobre a coleção do SESI, que foi uma pena ter acabado. Sim. Uma coleção muito bonita, muito bem feita. Capa metalizada. Ela tem capa metalizada. Ela tem umas notas para você pra situar em relação à série, aos criadores, o que foi falado aqui. Tem que dar um zoom aqui. E tem uma coisa aqui também. Se você vê Valerian e acha que eles estão copiando, você já viu isso em algum lugar? Que é o que aconteceu no Brasil. Você está vendo aqui, ó. Nossos amigos acham que... Princesa Leia Organa, que na realidade é a Laureline. Tá, o mesmo biquíni, a mesma roupa. Né? Aqui você tem outros detalhes, aqui o biquíni metalizado, a nave, o Milenar Falcon na versão Valerian, isso anos 60. Tem as datas embaixo. A Jornada das Estrelas é de 77. Sim. Você vê a diferença. 10 anos antes, o Mézières já estava fazendo isso. Tá? Um personagem que veio na segunda trilogia do Jornada das Estrelas, que é o dono do Anakin e da mãe dele, também está aí. Tudo que você viu em Jornada das Estrelas, eu não digo, mas uma boa parte Guerra das Estrelas. Guerra das Estrelas. Star Wars. Guerra das Estrelas. Está aqui. Tem mais coisas para mostrar também. Muita mostra os outros. A máscara do Coelho. Sim. Já deu para ver ali. Já deu para ver. O Mézières, ele é um desenhista publicitário, ele faz cartazes de filme, storyboards de filme, ele trabalha com cinema, enquanto o Cristin é professor universitário de esquerda. Aqui você vê melhor aqui
o tal personagem do Guerra nas Estrelas, o dono do Anakin, né? Não dá para dizer que isso aqui não é o mesmo personagem. Não, Exatamente. Dá para dizer. Ele, exatamente Os Shoguns, igual. eles são os personagens, a partir da Embaixador de Sombras, Eles surgem eles no passam a Embaixador. ser, eles surgem no Embaixador de Sombras. A partir daí E aí eles eles passam a ser acabam virando figura personagens recorrente, recorrentes. né? Eles estão lá. Eles são os que sabem tudo do que está acontecendo. Eles lá. vendem informação. Eles os vêm- embaixadores. inclusive porque um Vendedores de deles é informação. apaixonado pela Laura Pela Laura Dern. Então ele faz tudo grátis. É isso. Tem mais coisa para falar a respeito do Mézières no cinema, por exemplo, essa cena aqui. Isso aqui eu sempre achei que era Moebius, na realidade não. Que filme é esse? Esse é o Quinto Elemento. Tá? É um livro muito bom falando sobre coisas que você vai encontrar no Quinto Elemento. São esboços, Dá uma folhada. esquetes. Mostra umas cenas pra cá. Mas essa cena aqui, quando você bate o olho nela, você lembra do Quinto Elemento. Não tem como não lembrar. Os carros, O táxi, os táxis voadores. Os táxis voadores. O Giraud era muito amigo do o Giraud, que é o Moebius, era Moebius, muito amigo do Mézières. Inclusive, eu acho que eu até comentei isso com vocês outra vez, quando no maio de 68, quando eles trabalhavam na Pilote e chamaram o Goscinny, né, que era o editor, tá certo? Que era o editor, mas que não era dono da Pilote nem nada, porque naquela época todo trabalhador quis contestar o patrão, tá? Chamaram, foi os caras que mais atacaram o Goscinny, foram exatamente o Mézières e o Moebius, tá? Porque eram os dois caras, sim, os esquerdinha, entendeu? Que precisavam atacar o cara, porque patrão, se tem patrão é ruim. Pô, o cara estava trabalhando lá só porque era o administrador da Pilote, que fez a Pilote a revista mais importante. Tem a cena do hotel também. São várias cenas, várias São os esboços do filme que dá pra perceber que o desenho é todo do Todo Mézières. Mézières. Que é a cena que a Lilu cai no Quinto Elemento e o desenho original, como foi a filmagem. O storyboard e a filmagem. Então, o que é interessante ver como esse Mézières teve uma história, tanto na publicidade quanto no cinema. E a criatividade dele e o grau de detalhamento, que o Orlando vai mostrar depois o detalhamento das raças, né, de como elas são feitas. Quando aparece Star Wars, muita gente falou o seguinte: olha, é o Valerian no cinema. Isso na França. Aqui, tá? na França. Porque na França. Não é aqui. Não. Estou falando na França, porque. Então, na França todo mundo falou: olha, agora fizeram. É possível o Valerian. Só queria toda uma complementação. Minha ideia, na verdade, o Flávio fala aqui que a partir do metrô Châtelet, direção Cassiopeia, a história é meio degringola, porque ele tem as filosofias esquerdistas. Ele sempre teve as filosofias esquerdistas. Agora, ele degringola por causa de um outro motivo. Ele quis acertar o problema temporal, porque em 68 é feita a história... Tá certo? Aquele lá das águas moventes, lá, das águas movediças, né? A cidade das águas movediças. Em 68 eles falam que em 86 eles vão para o futuro e que lá a calotas polar derreteram porque estourou umas bombas lá por causa da guerra, não sei o quê. Então quando chegou em 80 eles falaram: opa, e agora? Está chegando a data que nós dissemos que o mundo vai acabar. Nós dissemos que o mundo acabava. Então, aí tem essas histórias e cria-se uma vertente temporal, tipo Lost aqui, né? Que cria Linhas de tempo diferentes. Duas Multiverso, linhas de né? tempo, multiverso, então. Só que quando eles criam isso, a Terra no futuro, tá? A Galaxy City, que é o centro, some, tá? Então, a partir daí, fica um negócio... Perde a mão completamente a narrativa. Então, porque na verdade é o seguinte, ele é talvez um grande intelectual, tá certo? Tem lá minhas restrições para posição política, mas ele é uma pessoa de grande... Mas não conhece nada de ciência, não é um cientista. Então, se perde muito nessa história, existe muita incongruência, muitas inconsistências, tá certo? Nas histórias dele. E a parte final, porque eles promovem os 21 livros para no 21 acabasse a história, tá certo? Eles vão atrás tá certo? Essa aqui é a história... Até o tamanho do ovo é diferente. É a história 9 e 10, né? Quer dizer, 9 seria 10 e 11, porque
porque a outra é 0, né? Não sei o quê. Mas é isso, essa história. Ele entra no metrô Chatelet, direção Cassiopeia, e o outro é metrô Brooklyn, estação Cosmo. Estação Brooklyn, terminal. Não, aqui na verdade é o seguinte: metrô Chatelet, que acontece no metrô Chatelet, na França, tá? Metrô Chatelet, na França, nós Uma temos. estação de metrô. Nós temos umas estações, nós temos 14 linhas de metrô, tá certo? 4 RR e 2 subúrbio, né? São, tá? Essas linhas todas, todas elas são interligadas, tá? E nessa estação Chatelet começa a aparecer monstros vindos de Cassiopeia, né? Da coisa. Aí o problema aqui é isso aqui, que aqui que eles começam a ver as inconsistências, tá certo? A narrativa se perde. Ela começa a ter incoerências, incoerências científicas e incoerências narrativas. Isso, o Christine, ele começa, cristão em francês, o Christine, ele começa a querer entrar na pauta feminista. Então ele pega a Laureline, que é uma personagem que gerou, como o Cláudio falou, batismos de crianças com o nome Lorena. Virou uma grande personagem do quadrinho francês. Isso. Na França tem centenas de meninas sendo batizadas de Laureline. Milhares de meninas que têm sido batizadas como Laureline. Então o nome dela, esse nome não existe, ele foi criado para personagem. Ele passou a existir a partir dessa história e a partir dessa personagem. E ela se torna um ícone feminino. E de uma grandeza que não dá pra gente entender. A partir dessa história aqui, sim, que ela toma mais a mão. Ela toma a frente da história. E aí a coisa vai invertendo e começa aquela pauta de querer o homem, a masculinidade tóxica, então o herói é errado, o masculino é errado, o viril é errado, a ética é errada, a coragem é errada. Então eles começam a querer. Eu vou sim. O Tom Cruise eu não iria tão longe, eu só acho que ela começa a se empoderar, tá certo? De uma maneira. O nome da série passa a ser Valéria Laureline. A partir, eu não sei se. Mas ele não é natural como a Valentina. A Valentina naturalmente toma a história. E o personagem vai desaparecendo. Não é natural. O autor tenta forçar a degradação do personagem masculino cada vez mais. E o enaltecimento dele tem que diminuir para ela poder aparecer. Então ela vai aparecendo a ponto de ele virar O pessoal critica o filme, quem leu os primeiros álbuns, dizendo que fugiu muito. Não fugiu, não. É que vocês não leram os álbuns depois. Quem leu o Chatelet pra frente, do metrô pra frente, a história virou uma porcaria. Ele vai perdendo cada vez mais a densidade. Eles não estão mais preocupados em contar uma história. Eles estão servindo a uma pauta ideológica. Então o personagem se torna o que ele é no filme. Um menino de mangá, bobo, irresponsável, incapaz, que é sempre ajudado por ela é que resolve tudo, ela é que faz tudo, e ela é petulante, arrogante, pedante. Ela resolve tudo. Ela que resolve tudo e ela humilha ele o tempo todo. Sendo que aqui ele é um major e ela é um sargento. Então até se ignora a questão de hierarquia militar, em função dela ser mulher. Mas a mulher ela pode. Esses bonecos são escaneados do personagem, do rosto do personagem, né? E a própria atriz que faz o ator que faz o personagem é um ator insignificante, acho que até é um canadense, né? Não lembro dele em outras coisas. Até canadense. E ela normalmente o canadense o americano considera segundo escalão. E a menina é uma modelo de moda que é feminista, acho que ela é lésbica também, ela é militante, né? Nunca saímos juntos, mas parece então, que é. Parece que é. E aí ela topou fazer o personagem por isso, que ela vai ridicularizar o Valerian, que se torna um adolescente bobão de mangá. Típico personagem de mangá, eu queria namorar ela. É aquela coisa ridicularizando. Na verdade, seja dito, o Valerian, há 10 anos atrás, foi feita um mangá, tá certo? Com vários capítulos, nunca deve ter passado nem no Brasil, talvez nem em Portugal, talvez, eu nunca vi em Portugal, mas na França fez um grande sucesso. Tá? O Orlando vai mostrar agora a parte das pesquisas, mostra a estrutura. Finalizando aquilo, que estava se falando no Shigu, ele teve o cuidado de ver a anatomia, não só dele, ele criou todas as raças. Mostra a capa do livro. Ele tem a anatomia, ele tem linguajar, ele tem a fonética. Ele cria linguagens. Ele criou linguagens para ele, entendeu? Cada um deles, cada animal, cada personagem que aparece na história foi pensado, foi estudado antes. Inclusive na anatomia, né? Exato. Aqui a anatomia, um pedaço, um pouquinho da evolução do Shigu, ali a evolução dele.
Isso é um cuidado que poucos autores têm. O autor europeu costuma ter, né? Isso é mais normal. Nesse grau, né? assim, nesse grau de criar detalhe, uma não. linguagem e falar, Sim. mas criar linguagem, criar imagem, Ele chega a criar ecossistemas inteiros. Exatamente. Tem ecossistemas inteiros. Pensar a evolução do animal, o funcionamento do organismo dele, tudo, isso não conheço, não. Não, é muito raro alguém com esse grau de qualidade. Ele é um exemplo para todos nós que fazemos quadrinho. E para quem gosta de quadrinho, ter acesso a esses bastidores, né? Ter acesso a esses bastidores é fascinante. E ver a quantidade de coisas geradas, né? Um livro só com a biologia, um livro só com a... Uma edição portuguesa. As edições geralmente tem que ser português, porque o brasileiro... Não, o brasileiro só publicou esse do Césio e infelizmente parou. E 45 anos depois que... 45 anos atrasado. Então amigos nossos que não conheciam Valéria acham que é um personagem bobo, infantil, que é um personagem nada a ver, e porque eles não conheciam, estão conhecendo agora. Ele é um desconhecido no Brasil. E ele vai chegar aqui descontextualizado por causa do vídeo, por causa do filme do Luc Besson. E eu queria colocar uma coisa aqui. Se você quiser ter interesse em ver, os 3 primeiros volumes publicados pelo SESI no Brasil são os que você precisaria ter. Depois de 9 livros. Sim, porque são 9 livros. Aqui dentro tem 9 livros. Porque a partir daqui começa o metrô Chatelet, nesses álbuns aqui, começa a baixaria. Começa o negócio a perder completamente a mão, ficar absurdo, a fundamentação científica é pedante e desnecessária, e entra também uma espécie de descontrole do autor, porque ele passa a estar a serviço de uma pauta ideológica, uma pauta feminista, uma pauta anti-homem, anti-valores, anti-etc. Uma coisa interessante, em nenhum desses povos aparece religiosidade, porque eles são contra, ele acha que a religião é o ópio do povo, né? Então ele é contra a religião. Então ele faz questão de em todos esses planetas do universo, ninguém ter religião. Só um álbum que aparece lá, uma brincadeira. Não, qual é o que liga deixa, isso? Mas não é. Vários álbuns, porque eles aparecem aquele lá, mas tem no álbum aquele. Cadê o do? Vírus de Ipsis? Não, eu tô falando o seguinte, aquele logo no. Meu Deus, tá tudo fora da Tá hora de agora, fora de ordem. É. Graças do Senhor. Tá tudo... os heróis do equinócio, tá certo? Aí você tem 3 representantes, quando o Valério briga com 3 representantes aqui, então um é o representante do fascismo, o outro é do comunismo e o outro é da religiosidade, tá certo? Aqui ele chama de espiritualidade, né? Mas na verdade eu chamei de religiosidade para que aqui no Brasil talvez falar espiritualidade pode parecer que tem alguma coisa a ver com então, na verdade o negócio ele é contra todas as religiões, aquela filosofia, tá certo? Do esquerdista de mais de 68, tá? A religião é ruim, o fascismo é ruim, tá? O comunismo soviético é ruim. Os outros são ótimos. Os outros são bons, entendeu? Então ele prega bastante isso. Só para dar também um negocinho, a história, aqueles 21, tá certo? Vamos dizer, fora essas histórias... Aqui são histórias curtas. Aqui são histórias curtas, tá certo? Que depois é feito um livro, em português nunca saiu, mas saiu o mesmo livro, Pelos Caminhos do Espaço, em francês de grande, tá? Saiu um livro grande, desse tamanho, em francês, com 2 histórias a mais. Tá? Uma história antes e uma história depois. Tá? E aí do tamanho normal, não do tamanho 16:22. 16:22 tá esse tamanho que a Dargaud começou a publicar tá certo? Na década de... Acho que foi finalzinho, comecei na década de 70 já. Era 70 quando começou a publicar essa coleção e a Ibérica copiou. Então, nessas 21 a história fecha, porque eles vão atrás procurar terra, não sei o que. Achou o alien pra mostrar? As histórias acabam sendo... Já mostrou? As histórias, eles acham a terra, põe a terra no lugar, tá certo? Acaba com o outro, vamos dizer, o multiverso. Não diz se acaba ou não, mas quer dizer, volta para aquele... É tudo mal amarrado. Para a história, As histórias não são bem pensadas. Só que aí o Valerian e a Lorraine são separados no sistema do espaço-tempo. Aí o ex-criminoso, que virou bonzinho também, os chama e fala o seguinte: vocês querem ficar juntos? Eu mando para o passado, eles mandam para 80, na década de 80, só que eles voltam a ser crianças,
tá? E aí eles voltam a ser crianças e voltam e ficam lá. E assim acaba os 21, tá certo? Que é o Abre Tempo, que é a última história dos 21, que era onde eles pretendiam acabar as histórias da Valeriana. Depois eles criam duas histórias. Por causa de dinheiro, porque dinheiro é bom e eu gosto, né? Essa aqui, né, que é a primeira parte. Ou seja, entra na incoerência até da própria narrativa. Futuro aí, então. Isso é uma história que é banda desenhada, mas também um pouco de... tem muita também história ilustrada, né? Também É um Papa Níquel. Então, vamos tem duas partes, né? Essa aqui em português, de Portugal, né? De português de Portugal, eu falo porque português brasileiro nunca saiu. Portugal saiu a primeira parte, na segunda só saiu na França, e na segunda parte, na França, eles mostram que eles são chamados, aí eles entram numa máquina e voltam a ser grandes, tá certo? E vai começar tudo de novo. E aí vai começar tudo de novo. Aí cria-se uma coleção que é chamada Valerian Vista por. Sai uma primeira história que é a Armadura do Jacolas, que é uma história feita por um autor que é uma porcaria. Eles estão ganhando dinheiro com a franquia. É uma porcaria, entendeu? Eu acho uma porcaria. Em termos de comparação, é o Então. Maurício de Souza que está os personagens aqui, só que algumas têm uma boa qualidade, é claro. Que outras pessoas redesenham e recriam os personagens. E a segunda história é o Shigu Zeus Incorporation, que a empresa deles compra a terra toda, é uma história não chega aos pés da coisa, é uma porcariazinha, vamos dizer, ainda dá para aguentar, e a terceira história vai ser desenhada por outra pessoa, porque o Mézières morreu, tá? Esse ano, no começo desse ano, mas o Cristã 2022, tá? E o Cristã escreveu uma terceira história que vai sair em setembro aqui, tá certo? Lá onde começam as histórias, tá? Vai sair em setembro e na França. Essa eu não conheço, é a única coisa que eu... Mas sem o cuidado dos desenhistas que tinha esse detalhamento de pesquisa. A gente não conhece. Lógico, não vai ser alguém com essa qualidade, com essa dedicação. Então, essas histórias são uma coisa que eu estava comentando com eles, eu não falei isso em lugar nenhum, na verdade. 36 minutos. Essas histórias são todas feitas em preto e branca pelo Mézières, tá? Sim, a cor, quem faz a cor é a mesma pessoa que faz a cor de vários heróis, tá certo? Tipo Asterix e tal, que é irmã do Mézières. Então talvez aqui ela faz um capricho especial. Mas era o que a Ivani comentou, a minha esposa, que é a arquiteta que está nos filmando, a diferença das cores. Abre uma casa em uma para mostrar as cores estouradas da versão Qual que você americana. quer? Peraí. Não, é ao acaso. Sente que as cores têm diferença, que ela é mais suave lá na versão da moça, dessa, como é que é o nome dela? Ele é Etienne, não sei o que, eu não me lembro o nome Etienne, a colorista do Asterix e do Mézières. Ela é colorista de várias pessoas. E a versão publicada no Brasil, que é a versão para o mundo, que ela imita a versão oficial por causa do filme do... Essa é a versão chamada integral. Na França, a partir do filme de 2017, tá certo? Foi feita... 2017 esse filme? Não, 2000 é uma coisa assim. Bom, tudo bem. Então, a internet diz o ano. Quando foi feita, foi feita a chamada versão integral, tá? Deve ter aqui o ano no número 1 aqui, qual o ano que saiu na França. Aí fizeram essa edição integral, que são os 3 livros. Inclusive essa edição da SESI é copiada integral. Por isso é que as cores são diferentes. São as cores completamente hoje reformuladas. Hoje em dia... São adaptadas para um gosto mais berrante, que é de um público de hoje. Vê que é uma suavidade nas cores. Hoje é tudo ligado, o computador mexe em tudo. Sim, né? Antigamente, essa aqui ainda era fotolitos antigos. Sim, isso aí provavelmente é Ecoline. Ela deve ter colorido com tinta. Isso aqui é tudo pro computador. Isso é tudo pro computador. E essas são cores berrantes para agradar a criancinha. Então é um negócio, um equívoco, um grande equívoco em cima de tudo. O que eu queria colocar mesmo, realçar. Se você vai baixar da internet, baixa o Embaixador das Sombras. Comece por aqui. Leia o Embaixador das Sombras. É uma história muito bonita, uma história que prende a atenção, uma história que teve qualidade para sair na Heavy Metal, e é uma história que inspirou, infelizmente, um filme que, embora ele já não siga o conceito da história, ele piora, ele já é o atual. Onde a Laureline é a pedante, petulante, arrogante, mandona, e ele é um incapaz, um bobão, eu não digo, não vou tão longe assim. Eu vou tão longe assim. Que ela
como você Passa pode ver, muita coisa. como eu tenho esses álbuns todos, eu me dediquei, só fui comprando um por vez enquanto ia saindo. É um personagem que eu acompanho desde que ano que eu conheci isso aqui do Tintin, em 60 e... Bom, a história saiu em 67 saiu na França, na Pilote. O Tantan começou em 68, acho que foi no 5º ou 6º ano, foi então, deve ser 3 anos, 69, 70, deve ter sido em 70, 71, 72. Saiu assim, a primeira história que saiu no Tantan português, que é onde você Eu acho leu, que é essa, né? não, é o Cidade das Águas. Ah, sim, é essa. Saiu essa, depois saiu o Império dos Mil Planetas e depois o País Sem Estrela, que é o número 3, tá? Bem-vindo ao Flofló é o 4, bem-vindo ao Flofló é o 4. Caíto, deixa O cair, 5 é o Pássaros do Senhor, Pássaros do Tá Mestre. lá embaixo, Pássaros Sei do como é que Senhor. chama aqui no Brasil. Aqui, Pássaros do Senhor. Pássaros do Senhor, isso. Pássaros do Senhor. Então, Assim. eu conheci na revista Tintin, essa daqui que me fascinou por ter Brasília. Eu falei, olha, vocês estão falando de Brasília, onde eu moro, é meu país. E os outros que foram me fascinando, até que já nos anos 80, eu vi comprando uma heavy metal, tem uma Valerian dentro. Então é uma coisa que eu acompanhei desde criança, nós estamos em 2022, desde 70 que eu conheço e acompanho o Valerian. Por isso que eu tenho esse monte de álbuns, até tem um dentro de um plástico ali, puxa do plástico. Como eu não consegui a cópia, o Cláudio me conseguiu um PDF, eu até imprimi colorido uma cópia, que foi um absurdo para fazer impressão disso, para ter completa a coleção, eu não achei que isso fosse sair. Então eu comprei, eu imprimi o álbum. Saiu, porque saiu. Sim, mas eu não sabia se ia sair. Saiu da Ibérica, mas eu não tinha. Ah, você fez isso antes de eu trazer esse? Sim, aí depois o Cláudio me presenteou com a coleção, que saiu do Jornal Público, né? Que são dois álbuns por cada, né? São menos o último aqui, acho que são 11, né? Aí, acho que são... São 2 ou 3 álbuns em cada e vai montar. Então, aí uma são coleção. 2, aí são exatamente monta 2. Aqui é que são 3, e aqui a a não ser versão... um deles que tem 4. Sim, aí a versão que é a internacional, o Recolha, né? O Recolha, que é a versão brasileira da SESI, que parou, ele não terminou. Teria que sair mais que 2 ou 3? Mais 2. Na França saíram 7. Só que esses 7 não tem, por exemplo... Não tem esse. Não tem essa história aqui, tá certo? E também não tem essas novas que estão sendo feitas e nem essa última aqui, a souvenir, recordações do futuro. Todas têm atrás uma make-off. Então, não. É a mesma capa, é a capa nova e a capa... Você vê a grossura. Desmantelizado da capa, é bonito, né? Que esse número 4 aí, que é o coisa, tem 4 livros aí dentro, né? Essa aí é o maior dos integrais, tá certo? Enquanto todos eles têm normalmente 3. são 3, esse aqui tem Geralmente 4. são 3, tem 4, porque... Olha o restante. Qualidade, metalizado da capa. Não, essa coleção é uma coleção muito bonita, boa. sim, Eu muito acho que bonita. todos... E os make-offs atrás valem a pena, valem mesmo. Tem uma série de matérias à parte aqui. Cada um mostra no fim, cada um no fim tem um make-off. Eu acho, ele falou em PDF. Eu gosto de ver em papel, mas eu também leio em PDF. Se eu não me engano, todas as histórias em português estão disponíveis no Tralhas Várias. Você acha? Tá? Você acha que eu acho? No Tralhas Várias, que é um coisa em Portugal, é um blog em Portugal. Acho que tem todas histórias em português. E se você quiser ter suporte do papel, do Mary Berry. nós estamos em 22. Se você entrar no Mercado Livre, esses álbuns do SESI, você encontra facilmente. Basta pôr Valerian, com N no fim, você vai achar facilmente essa coleção. Eu recomendo só esses 3. Para você não se aborrecer, esses 3 ainda são, os primeiros 3 volumes ainda são as histórias originais. Todas são histórias originais. Sim, mas eu digo que tinha uma mensagem original. A partir do Bertrand Chatelet, ela começa a ser propaganda ideológica. Ela passa a não querer mais contar uma história. Mais cada mudança do pessoal. A pesquisa do metrô. Exato. E o grau de detalhamento da pesquisa do Mézières. Pena que faleceu, né? Então eles fotografavam, iam nos locais. Eles iam aos locais, né? Para se inspirar. Para ter a fidelidade da imagem, máxima fidelidade possível. Mas a escola franco-belga é assim. Sim. Desde o Tantan, que o Tantan o Hergé aprendeu isso com o Chang. Tá? No Lotus, a partir do Lotus Azul, para fazer...
Então, o Mézières, para mim, é uma espécie de exemplo de como se faz quadrinho. Se a gente for detalhar, abrir esses álbuns, sobre coisas impressionantes da arquitetura, dos personagens, do grau de detalhamento. Para aparecer um escrito numa parede, ele cria um alfabeto. Que vai aparecer numa parede atrás só, numa cena. Então, é um grau de detalhe da imagem, de cuidado com a imagem, que é fascinante. O personagem é interessante, o escritor é intelectual, mas ele vai, ele vai perdendo a mão, ele passa a servir ao que ele acha que é importante, que é a ideologia, e com isso ele vai invertendo o personagem, o que é lamentável, que é muito lastimável. Então, mais uma vez, o que eu gostaria de dizer é isso aí. Você pode, esses 3 álbuns, os primeiros 3 da SESI, são os 3 álbuns que você vai ver o balé na sua plena forma, que termina com o Embaixador das Sombras, e os álbuns seguintes eu já acho que você não deveria nem perder tempo nem dinheiro pegando. Não vale a pena, que você vai se aborrecer. Então, uma coisa que eu queria colocar, você vê que forma uma imagem aqui na borda, né? É obrigar você a ter a coleção, eles vão formando uma imagem. Não é que para obrigar, isso é uma coleção que sai no jornal em Portugal, tá? O pessoal, os portugueses estão acostumados, os brasileiros talvez não tenham, mas lá geralmente o jornal público, como eu falei, eu tinha falado hoje, por exemplo, está saindo público é o nome do jornal jornal público, não é o jornal que é distribuído. Alguns anos atrás, você podia comprar no Continente, o público todo dia, e no dia seguinte eles devolviam o teu dinheiro. Então, eu comprei o público por um ano, praticamente vinha grátis, porque no dia seguinte vinha o dinheiro de volta. Então, era um jornal que até foi, de certo modo, mas um jornal você compra, você paga um pouquinho a mais e você tem a Só isso. O que a gente quer colocar é isso, eu queria dar esse depoimento de como ele me influenciou como desenhista, com o meu quadrinho, e essa sugestão de leitura de você não perder tempo com o resto. Se você só quer ler procure baixar o Embaixador das Sombras, e se você quiser ter, esses são os 3 volumes do SESI. É muito fácil achar em Mercado Livre, Enjoei, Shopee, é muito fácil achar esses volumes. Até em livraria você ainda acha também, que encalhou tudo. Então é isso, obrigado pela presença, por ter aguentado essas 2 horas de fala.